Bem, pessoal, continuando então com o evento de super apps, tudo do marketing mobile, do mobile, dos conteúdos mobile, que vão revolucionar e transformar a web como nós entendemos. Nós vamos agora ouvir a Glauci Lopes, ela que é a CEO do Media Code, tem 23 anos no mercado, na área de comunicação corporativa e administração de negócios. É jornalista, fotógrafa, especialista em comunicação corporativa. Trabalhou na TV Cultura, na TV Record, na BRH, no Emoan, na TVA, no Correio Amazonense, dentre outras empresas, e está há alguns anos já no Media Code, ajudando a gente a desenvolver os melhores super apps que estão no mercado atualmente. Glauci, seja muito bem-vinda, o palco é seu. Olá, pessoal, é uma alegria ter vocês aqui participando com a gente, é uma alegria também por eu estar participando com vocês e trazer esse tema Super Apps, a revolução que cria conexões, né? Um tema vasto e que ganha cada vez mais espaço no nosso mundo, né? Então, como o Robson já me apresentou, eu vou direto para a nossa conversa, para o nosso bate-papo. Hoje eu vou falar sobre 5 pontos que... Glauci, existe a sua tela, acho que ela está muito pequena, você acha que tem que abrir ela no estúdio. Você tem que abrir ela lateralmente para ela ocupar mais. Epa. Nossa. E como o Robson já me apresentou, vamos direto para o nosso bate-papo. Hoje eu vou falar sobre 5 pontos: conexão e relacionamento, digital, gráfica infinita, monitoramento dos assuntos relevantes e hipercontexto e hiperpersonalização. Mas antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta. A última coisa que você checa antes de dormir e quando acorda é o quê? A maioria aqui provavelmente pensou na mesma coisa. O smartphone é aquele aparelho que fica lá na cabeceira da nossa cama, na mão, no bolso, na bolsa, enfim. É aquele item que quando a gente esquece em casa, a gente volta, porque ali tem informações muito importantes para o nosso dia a dia, né? Faz parte do nosso contexto, do nosso corpo, até uma extensão, eu costumo dizer, o que é um celular, né? A extensão do corpo. Mas o ponto que eu quero abordar aqui hoje não é o aparelho, não é o smartphone, mas é aquilo que a gente coloca dentro do smartphone. É aí que o Super App entra, como uma nova forma de criar conexão, de estar presente, transformar todo o digital que conhecemos. A gente não fala só de tecnologia, né? Nós estamos falando de estratégia, de posicionamento, de presença real no dia a dia das pessoas. E eu vim aqui hoje falar sobre os fundamentos que tornam isso possível. Bora comigo? O primeiro ponto que eu quero abordar. O primeiro ponto é conexão e relacionamento. Esteja presente no bolso do seu público com conteúdo de valor e conquiste um espaço na rotina e na lembrança do seu público, na lembrança de cada pessoa. Hoje a gente não disputa só a atenção do público, né? A gente disputa o espaço no bolso dele, a gente disputa a memória afetiva dele. E com um super app, você pode estar presente de forma constante e relevando, criando sempre um relacionamento de verdade com aquela pessoa que te acompanha, né? E criando um relacionamento que você tem certeza que vai caminhar junto, né, com aquela pessoa. E o primeiro ponto é presença constante. Por que uma presença constante? Porque você estar no celular de uma pessoa é mais do que uma conquista técnica, vamos dizer assim. É onde as decisões são tomadas, onde o cotidiano daquela pessoa realmente acontece. E a gente não está falando sobre aparecer o tempo todo, claro que não. Eu quero enfatizar a importância de estar no dispositivo, no momento certo, com o que realmente importa, sem ser invasivo, que é
uma das nossas políticas também de Super App é não ser invasivo. A pessoa que vai capturar aquilo que realmente tem valor para ela, aquilo que ela quer que capture. O próximo é a entrega de valor, porque não adianta estar no bolso sem entregar nada que realmente faça a diferença para aquelas pessoas. As pessoas estão muito cansadas de notificações vazias, né? Elas querem conteúdo que ajude, que resolva, que realmente transforme o dia a dia abarrotado dela. E se você entrega isso de forma simples, acessível e útil, você cria ali o vínculo. E se você já tem vínculo, esse vínculo se fortalece, né? Então ali existe uma confiança, existe uma credibilidade. E como a gente entrega tudo isso? Criando um canal direto com o seu público, criando um canal direto com aquela pessoa importante para você. E o Super App, ele criando um canal direto, ele tira um ruído das redes sociais, não é um algoritmo, né? Não busca, ele não busca estar sempre no feed ali. Você fala direto com quem importa, sem depender de intermediários. Você cria uma conexão direta, uma conexão autêntica e efetiva, e sempre alimenta o público com aquilo que interessa para ele, porque ele é que buscou aquele conteúdo que faz parte da vida dele, que faz sentido para ele. E quando essa conexão existe, a gente pode dar o próximo passo, que é criar uma jornada conectada. E uma jornada conectada é o digital e o físico. Eles não estão separados. É uma jornada conectada, como o próprio nome já diz. E o nosso desafio é criar uma experiência fluida, onde a pessoa começa uma interação em um canal, por exemplo, numa brochura, num folder, enfim, e depois continua pelo Super App. É o que a gente chama de transmídia, né? A história começa a ser contada por um folder e continua sendo contada num smartphone. E o Super App, ele faz exatamente essa ponte, onde tudo se conecta com coerência, inteligência, integrando o físico ao digital. E por falar em integrar o físico e o digital, a gente chega no segundo ponto do nosso bate-papo de hoje, que é o figital. A importância da transmídia para conectar coerentemente toda a jornada das pessoas, tanto no mundo físico quanto no digital. As pessoas estão no digital, mas também estão no físico. E como conectar esses dois mundos de forma coerente? Hoje as experiências elas são mais lineares, né? Conforme vocês podem ver aqui no slide. As pessoas elas conhecem a sua marca pelo Instagram, um exemplo. Interagem no mundo físico, pesquisam no Google, compram no celular e esperam o suporte via WhatsApp, né? Mas esses pontos, eles são interligados e podem começar pela interação e depois vai para a compra, depois para o suporte, ou pode nem existir o suporte, e assim vai. É um fluxo infinito. A Transmídia, ela permite isso. Permite que você una esses pontos, que você crie esse link, né? Que você construa uma jornada coerente, uma jornada contínua e natural. E não é repetir, eu não estou falando aqui de repetir o mesmo conteúdo em todos os canais. Eu estou falando em criar capítulos diferentes de uma mesma história, onde cada plataforma tem um papel, né? Um papel importante, entrega aquilo que o usuário final precisa. E todos os touch points, em todos eles, as pessoas encontram uma forma de conectar e interagir. Ou seja, ela tem que encontrar um link. Se ela não está encontrando, ela precisa encontrar um link, porque isso faz diferença no final das contas. E os super apps, eles são a cola perfeita de tudo isso. Eles centralizam as informações e os conteúdos, mas eles centralizam, mas não isolam. Eles orquestram experiências e criam um universo digital que conversa com o mundo físico, sem ruídos de comunicação. Isso é bem legal. E aí a gente entra em um conceito fundamental que o mundo digital nos entrega. Os super apps, eles ancoram e possibilitam
a comunicação ilimitada. E esse tema nos leva ao nosso terceiro item, que é a gráfica infinita. Então, pensa nisso. O Super App ancora e possibilita a comunicação ilimitada. E agora a gente vai falar de gráfica infinita. Vocês podem ver aí as figuras, as imagens de pessoas lendo, né? E cada vez mais a gente vive no mundo digital, né? Mas, mesmo no mundo digital, as pessoas valorizam os conteúdos que transmitem cuidado. Um bom livro, por exemplo, algo que a gente possa guardar, consultar e compartilhar com outras pessoas. É algo que gera conexão. Isso faz sentido para as pessoas. Elas querem guardar, elas querem ler um conteúdo de valor, né? E que gera conexão com ela e que isso possa passar para outras pessoas também. Já falando das empresas, imprimir e distribuir material físico já não é tão viável, né? Fica um pouco complicado, é caro, é pouco sustentável e tem uma logística cada vez mais complicada, uma logística também cada vez mais cara. E o e-mail? O e-mail nem se fala, né? Ele também não resolve o problema. Essa imagem, ela me representa bem, não sei se representa vocês, mas a mim sim. A minha caixa de e-mail é cada vez mais lotada, o conteúdo ele se perde nessas caixas lotadas. Eu não consigo ler todos os e-mails que eu recebo por dia, ver lá os e-mails que estão atrasados na minha caixa, né, no meu inbox. E aí os e-mails acabam não tendo a visibilidade que merecem. E por conta disso, a mensagem nem sempre chega ou gera aquele impacto desejado, né? Aquele impacto que você espera que gere. Agora eu te faço uma outra pergunta. E se fosse possível unir o valor do impresso com a praticidade do digital? Criar conteúdos personalizados, atualizáveis e acessíveis, mesmo sem internet. O que você acha disso? Com os super apps, isso é possível. Eles transformam cada pessoa em um ponto de contato dinâmico, que é bem interessante, né? Eles centralizam a comunicação e o conteúdo, e com isso eles aumentam o engajamento e a eficiência, né? Os desafios na distribuição de conteúdo pelas empresas, eu queria colocar aqui 3 pontos. O e-mail, ele é ineficaz, né? Como eu já disse, os conteúdos se perdem. Falta de visibilidade, né? O que é importante perde espaço, aquilo que é importante para você perde espaço, e aquilo que é importante para as pessoas também perdem espaço, porque muitas vezes elas deixam de ser informadas porque o e-mail não chegou até elas, né? E baixo aproveitamento. Então, a mensagem nem sempre chega gerando o impacto desejado, como eu falei anteriormente. E, mais uma vez, o Super App resolve esse problema. Eles centralizam a comunicação e o conteúdo, aumentam o engajamento e a eficiência. E eu não estou repetindo isso à toa. Eu estou repetindo porque realmente isso faz toda a diferença no dia a dia da empresa e no dia a dia do público final. A gráfica infinita que o Super App torna realidade. Espera aí, só um pouquinho, Robson. Essa é a gráfica infinita que o Super App torna realidade. Então, meu tempo já está acabando, já estou caminhando para o fim. Essa gráfica infinita é um novo jeito de distribuir conteúdo com agilidade, inteligência, impacto, onde criatividade e contexto definem os limites, né? Com o Super App você entrega conteúdo premium, como você está vendo aí um exemplo, sempre atualizado, ou seja, você entrega em tempo real aquilo que importa no momento certo, para a pessoa certa e sempre atualizado, como eu falei. E com o Super App, o usuário final, ele monta a sua própria biblioteca e ela pode ser revisitada sempre que ele quiser, com ou sem internet. E o conceito de gráfica infinita, ele elimina os custos com a impressão e reduz com isso o impacto ambiental, que é muito necessário hoje em dia, né? E até obrigatório. E sabe o que torna essa gráfica infinita ainda mais poderosa? Só voltando aqui rapidinho, a capacidade, o que torna
E sabe o que torna essa gráfica infinita ainda mais poderosa? É a capacidade de adaptar em tempo real, com base naquilo que está acontecendo agora, com base naquilo que você quer e precisa entregar agora. Mas para isso você precisa estar atento e ter acesso a analytics e a dados que mostram o caminho para você, o resultado daquilo que você está fazendo, né? E aí que entra o quarto e penúltimo ponto que eu vou falar hoje, que é o monitoramento dos assuntos relevantes. Qual assunto é realmente relevante para o seu público? Qual ele realmente gostou ou não gostou? Hoje você consegue mensurar isso? Você tem esses dados? Não dá mais para ficar na cegueira em relação a quais conteúdos funcionam e quais não funcionam. Não dá mais para tomar decisões com base em achismos. A gente precisa monitorar o que as pessoas estão realmente se interessando, sobre o que elas estão lendo, o que estão falando, pesquisando, enfim. Virou questão de sobrevivência, porque quando você descobre isso, você sabe aquilo que elas vão investir, naquilo que elas vão investir, e a sua chance de errar é bem menor, né? E muitas vezes até nula. E a transmídia e os super apps, eles podem ser sensores de comportamento, sem você ter que fazer nenhuma pergunta. Imagina isso. O super app ser sensor de comportamento sem você precisar fazer pergunta. Você vai ter aqueles dados pelo que as pessoas estão buscando, pelo que as pessoas estão capturando, pelo que as pessoas estão lendo através do Super App. E o Analytics diz tudo, né? Essas tecnologias de forma anônima, elas observam, elas aprendem e reagem, ajudando você, como empresa, a entregar no momento exato o que realmente importa para o seu público final, né? E o Super App, saber dados, não é mais luxo, é o novo básico. Só que entender o que está acontecendo no geral já não é mais o suficiente. O novo desafio agora, e que grande desafio, diga-se de passagem, é entender cada indivíduo, é entender o momento dele, o comportamento dele, o contexto em que ele está inserido. E você já deve ter percebido que o que funciona para todo mundo não engaja ninguém, né? A gente está na era do hipercontexto, onde a base precisa ser moldada para cada usuário e ele espera por isso. E aqui eu estou falando do meu quinto tópico, que é hipercontexto e hiperpersonalização. Quando você constrói essa base, criando a experiência certa para a pessoa certa, no tempo certo, você começa a entender cada vez mais o usuário final. E se você entende cada vez mais, você consegue entregar valor a ele, cada vez mais valor. E os super apps com as transmídias, seja via QR Code, geolocalização ou links curtos, eles entendem quem, o que, quando e onde. E isso pode desprender o porquê e para que entregar aquele conteúdo. Tudo faz sentido, nada é. O seu usuário final ele não tem tempo a perder, e nem você. Você quer ser exato, né? No momento certo. E conquistando esse contexto completo, você consegue gerar uma experiência única para cada usuário. E a personalização não é só usar o nome da pessoa no e-mail, é entender o que ela precisa antes dela saber. É mudar o layout, o produto, a jornada, enfim, é mudar tudo com base em histórico e contexto que você já tem em mãos. No final das contas, resumindo, porque o meu tempo já extrapolou, no final das contas, tudo isso que a gente falou está no bolso e na mente da pessoa, criar uma jornada transmídia, onde a história começa em um lugar e vai para outro, explorar a gráfica infinita, onde criatividade, contexto e tecnologia definem os limites, e monitorar em tempo real e personalizar ao extremo a experiência do usuário é o que a gente precisa, né? E aponta para um único objetivo: criar conexões reais e relevantes para o seu público atual e para o seu público que você quer conquistar, né? Então, criar conexões reais e relevantes. Eu fico por aqui. Só mais um último, Robson, um último slide aqui. Os super apps, eles não só falam sobre tecnologia, eles criam uma conexão real, entregando valor, leveza, sem ruído,
sem sobrecarga e ajuda as pessoas a evoluírem, sem medo delas ficarem para trás. Agora sim, eu acabei. Bom, Glauci, parabéns pela sua apresentação. Eu notei aqui algumas coisas que eu achei super legais. Essa imagem, inclusive, daí das capas dos Super Apps, não dá nem vontade de tirar, né? Tão bonitas que elas são. Mas assim, eu vou entrar um pouquinho mais, eu vou te fazer algumas perguntas ou algumas considerações relacionadas. Primeiro, a questão da gráfica infinita, que é muito interessante para as empresas, né? As empresas, elas têm que entregar conteúdo para as pessoas, não tem jeito, né? E entregar conteúdo custa dinheiro, entregar conteúdo de forma que realmente o conteúdo faça a diferença na vida da pessoa. Não adianta só mandar um e-mail, por exemplo, que a pessoa não vai ter acesso fácil para ela. Na hora que ela tem que tomar uma decisão, precisa usar por e-mail, o e-mail ela não encontra, por exemplo. E aí entra em alguns contextos que a gente já falou em outras apresentações, por exemplo, de portabilidade, você conseguir carregar um conteúdo, uma apostila, ou conseguir carregar uma política da empresa contigo, por onde quer que você vá. E aí você consegue tomar as decisões e as ações que você precisa, porque aquela informação está com você. E isso vai nessa lógica da gráfica infinita, na qual a pessoa ela pode a, a empresa ela pode imprimir novos materiais, novos conteúdos, colocar esses conteúdos num canal que chega até as pessoas recebem essa informação e elas ficam com essa informação, mesmo quando elas estão offline. Então, esse conceito da gráfica infinita eu acho um conceito bastante interessante. E quando a pessoa tem acesso ao material, outra coisa que você falou também que eu achei muito interessante, quando a pessoa tem um material e ela acessa esse material, pelos dados analíticos, você tem como saber o que realmente foi relevante para a pessoa, que é diferente de quando você manda um material que você não sabe se a pessoa está lendo, se não está lendo, se apagou, se compartilhou, se imprimiu, você não sabe. E essa lógica do Super App, que a pessoa é como se ela imprimisse e mantivesse numa biblioteca no celular dela, é possível medir quantas vezes ela está acessando, quantas vezes ela está lendo, mesmo meses depois que você entregou. Mas o que eu vou te pedir e vou perguntar é sobre o hipercontexto e a hiperpersonalização. Saber de antemão o que a pessoa quer, o interesse da pessoa sobre o material, e saber entregar para ela o conteúdo certo, eu acho que também é um predicado muito interessante. Você consegue citar algum exemplo assim de hipercontexto no qual a pessoa ela entra numa determinada situação e ela captura esse conteúdo? Então, um dos exemplos que a gente usa muito, principalmente a galera aí de eventos, né? Tanto os que fazem eventos como os que participam, a pessoa, quando ela entra no evento, se esse evento é smart conectado, como a gente disse, esse evento ele tem um super app, por exemplo, né? Aquele super app que vai criar conexão com o público e com o evento, ele é um hipercontexto, porque ali ele anda pelos estantes, por exemplo, ele tem os conteúdos dos expositores, ele vai para as plenárias, ele tem o conteúdo dos palestrantes, ele tem o conteúdo daquelas pessoas que estão fazendo os eventos, né? Então, ele tem vários conteúdos em um só lugar. Num evento só, ele pega vários conteúdos e guarda todos esses conteúdos dentro do smartphone dele. Então, um dos pontos que eu falei foi sobre a pessoa criar a própria biblioteca. Então, ele captura aquilo que ele quer, aquilo que interessa a ele. E esses conteúdos que ele captura, eles ficam armazenados no smartphone dele para que depois ele possa ler sem pressa, né? E daí, quando ele chega na empresa, por exemplo, ele compartilha com a equipe dele. Tanto palestra quanto expositor que ele viu que faz interessante para a realidade dele, né? Então, esse é um exemplo claro de hipercontexto. Bem,
Eu gostaria de te agradecer imensamente pela sua palestra. Ficou bastante claro esse conceito dessa questão do hipercontexto e da hiperpersonalização. São todos elementos muito fortes, eu diria, para a experiência das pessoas hoje. A necessidade de conteúdo, não só das corporações, como das empresas, são conceitos que você explorou muito bem. Queria agradecer o seu tempo e te deixo agora para fazer as últimas considerações para a nossa audiência. Eu que agradeço, e vocês podem mandar a pergunta de vocês. Lógico que o tempo foi muito curto, né? E como eu falei, esse tema Super Apps, a revolução que cria conexões, é muito vasto. A gente tem muita coisa boa mesmo para falar. Vocês já assistiram, vocês vão poder assistir no decorrer desse evento. Muita palestra boa. E aqui eu deixo o meu QR Code para vocês capturarem essa palestra que eu acabei de falar. E eu quero terminar falando que a revolução digital que transforma, tudo começa... E eu quero finalizar falando que a revolução digital que transforma, tudo começa com algo simples: entregar valor de verdade. Entregar valor de verdade. E quando você faz isso com inteligência, sensibilidade e com propósito, você não só cria conexões, você cria relevância duradoura, que é muito importante. Cria relevância duradoura. E obrigada mais uma vez por estarem aqui, que cada um de vocês saia dessa palestra com uma pergunta na cabeça. Eu gosto de perguntas, gente. Com uma pergunta na cabeça. Como eu posso usar tudo isso para me tornar indispensável para o meu público? Porque, no fim, é isso que os super apps oferecem, a chance de estar presente de forma contínua, estratégica e inesquecível. Então, como eu posso usar tudo isso para me tornar indispensável para o meu público? Ok, então muito obrigado, pessoal. Terminamos aí com mais uma mensagem bastante importante, né? Nesse mundo confuso, com um monte de informação, um monte de conteúdo para tudo quanto é lado, realmente é ganhar relevância para o seu público, ser útil para ele, entregar valor para ele, é algo cada vez mais fundamental. E não adianta só ficar jogando informação ao léu. É necessário que essas informações grudem na pessoa de forma útil. E esse grudar, ele tem muito a ver com essa lógica de um super app. As marcas vão ter super apps, vão ter os seus ecossistemas digitais, isso já está se espalhando bastante. E eu agradeço demais a Glaucia, que tirou essa, ou seja, pontuou esses itens bem específicos sobre características do super app, complementou bem o que o Moacir fez a apresentação do Moacir também. Então, muito obrigado. E, pessoal, continue com o nosso evento, então. Na segunda-feira vai ter mais conteúdo. E se você estiver assistindo pelo YouTube, capture os QR Codes, aprenda cada vez mais e entenda como impactar, como efetivamente entregar esse valor para o seu público. Obrigado.